Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para ministrarmos o último módulo do livro de Missiologia, a qual estaremos estudando sobre uma perspectiva estratégica no campo das missões, vendo as dificuldades que temos mundo afora e até aqui mesmo no nosso país, devido ao avanço de algumas religiões que estão crescendo por todos os países. Religiões estas que antigamente tínhamos em nossa mente, ou de fato assim o eram, que estavam sempre muito focadas em seus países de origem, em suas localidades culturais. Todavia, vamos estudar um pouco agora, através deste módulo, que o crescimento do planeta por inteiro, o crescimento do globalismo, o avanço das informações, a internet, as diversas imigrações e emigrações, a dispersão de vários povos por vários países, seja por emprego, seja por cultura, seja por guerra, seja por crises financeiras, tornaram essas religiões espalhadas por todo o mundo. O crescimento desses outros tipos religiosos, geralmente politeístas, religiões que são enraizadas muitas vezes nas culturas e até mesmo no sistema legal e político de seus países, tornam a pregação do evangelho difícil, tornam a prática de missões mais complicadas. Complicada porque precisamos entender que muitos missionários agora são enviados pelo mundo todo, e não só missionários cristãos, mas missionários de diversas religiões, porque com a globalização, a necessidade de aumento, de disseminação das crenças de diversos povos está aumentando. Começamos entendendo que 31% das pessoas do mundo são cristãs, e 2 pontos ou 2 religiões que estão crescendo de forma muito rápida: os muçulmanos e os hinduístas. Os muçulmanos hoje compreendem 24% da população mundial. Está crescendo muito na Europa, incrivelmente também nos Estados Unidos. Os hinduístas representam hoje 15% da população mundial também. A grande dificuldade que nós temos com o islamismo é que o islamismo, eles acreditam em partes do que a palavra de Deus que nós temos prega. Segundo o Islã, a nossa Bíblia é uma Bíblia corrompida, é uma Bíblia que foi alterada com o tempo. E aqui se dá uma grande dificuldade na pregação do Evangelho. Uma dificuldade porque quando os islãs conhecem o que nós pregamos em alguns pontos, todavia discordam e todavia creem de forma com muita certeza que o Evangelho não é real como um todo, devido às alterações que poderia ter sofrido com o passar dos anos. Aqui nós vemos que as dificuldades para alcançar os muçulmanos são compreender o Alcorão, saber a sua cultura, não ser ofensivo e saber se aproximar. Nós temos que aprender com Jesus. Jesus, ele sempre conseguia pregar e ele sempre pregava quando tinha oportunidade. E ele sempre tinha a estratégia de incrementar o pecado na conversa para que a pessoa caísse em si mesma e soubesse da necessidade do sacrifício de sangue, da necessidade de arrependimento. A Bíblia nos fala que Jesus começa pregando dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus estava chegando, Jesus estava iniciando, e a primeira pregação dele é sobre arrependimento. Quando ele encontra aquela mulher samaritana em uma conversa um pouco tanto rápida, ele de pronto já começa a pregar quando lhe surge uma oportunidade. Jesus nunca desperdiçou oportunidades. E uma das estratégias que podemos adotar com a pregação do Evangelho aos muçulmanos é que podemos e devemos aproveitar as oportunidades. Há um entendimento de que ministrar o Evangelho é necessário compreender o contexto da cultura, é necessário compreender o contexto moral, é necessário compreender o contexto legislativo daquele país, saber quais leis são proibidas lá, que aqui onde moramos não são. E quando nós compreendemos isso, a grande dificuldade de muitos missionários é conseguir entrar nesse contexto. Quando se chega a um novo povo, conseguir entrar nesse contexto é muito difícil.
E é uma grande complicação, porque quando se conhece tudo isso, quando se mistura, quando se está junto desses povos, o espaço para pregar o Evangelho é um pouco complicado. Todavia, nós gostaríamos de destacar que, assim como Jesus, toda oportunidade para pregar o Evangelho é válida. Nem sempre precisamos passar tanto tempo, nem sempre o missionário precisará passar anos esperando os espaços, esperando a oportunidade para ser pregado. Em uma simples conversa, por exemplo, com os muçulmanos que creem em Adão e Eva, mas não creem que Deus fez o sacrifício de um animal para salvá-los, não creem que o sacrifício de Jesus é o sacrifício do perdão. Aqui poderíamos entrar em um assunto, o assunto do pecado, o assunto da certeza ou não da salvação. Geralmente esses povos não têm uma convicção de que são salvos, não têm uma certeza da salvação, não têm uma certeza daquilo que é após a morte. Eles podem ter fé, eles podem ter crenças, mas muitas vezes quando perguntados há uma dúvida quanto à salvação ou não. Aqui entra a estratégia do missionário, aqui entra a ideia da pregação. O assunto do pecado tem que vir à tona, o assunto do arrependimento tem que existir e o assunto de Cristo, a pessoa de Jesus, tem que entrar naquela pregação, tem que entrar naquela missão. Fazer missões é anunciar Jesus e podemos anunciar Jesus a todos os momentos, de todas as formas. Pregar o Evangelho é muito simples, pregar o Evangelho é muito prazeroso, todavia, ao mesmo tempo que é simples, também é complexo. Olha só que grande dificuldade temos aqui. É complexo porque é muito difícil alcançar as pessoas, mas é simples porque a palavra de Deus é muito clara, porque a palavra de Deus é perfeita, porque o Espírito Santo é quem convence os corações. O que nós temos que fazer é cumprir o ID. O povo islã é um povo muito fechado, é um povo de raízes muito confirmadas em si mesmo, por ser uma religião histórica e porque o sistema legal do seu país se confunde com o sistema religioso. Nesse sentido, a religião é uma religião de todo o país, é uma religião de todo o povo e com isso se torna mais difícil pregar para esse tipo de pessoa. Mas como eu falei, a pregação do Evangelho é muito simples. Nós temos que entender que alcançar essas pessoas também é necessário, porque Jesus também sofreu por elas. Pois bem, uma outra dificuldade de uma outra religião são os hinduístas. E os hinduístas talvez possam ser um pouco até mais complexos do que os islâmicos, por quê? Porque a religião hindu é uma religião muito antiga, uma religião muito politeísta, e é uma religião que se divide em castas. Pessoas creem que, se são ricas, foram predestinadas para aquilo, se vivem na miséria, são predestinadas para aquilo, porque eles creem que ressuscitarão em outros corpos, sejam de humanos, sejam de animais, para uma próxima vida. E a dificuldade de pregar o Evangelho, de ingressar com o Evangelho de Deus nesse tipo de religião, no meio do hinduísmo, é que o povo tem enraizado em si mesmo de que aquele sistema de vida não é um sistema injusto. É isso que eles creem. Eles não creem, eles creem que se eles estão passando pela miséria, se eles estão passando por sofrimento, por dores, por fome, aquilo ali não é injusto, porque eles foram predestinados para aquilo. E eles creem que vão ter uma vida após aquela e que na vida após aquela eles serão melhores, ou serão felizes, ou terão uma casta diferente. E então pregar para fazer missões no ambiente do hinduísmo é difícil porque na Índia, por exemplo, o hinduísmo está misturado com a própria cultura e como o Islã está misturado com o próprio sistema legal. É um tipo de religião, é o tipo de modo de vida que os seus conceitos religiosos e morais se mistura com a cultura do seu país e também se mistura com o sistema legal do seu povo. Aqui está uma grande complicação. Nós sabemos que no sistema de vida que temos democrático aqui no Brasil, há o sistema religioso, e há o sistema político, e há o sistema legal. Cada um vive de uma forma independente. Obviamente que a religião influencia no contexto político legal, no contexto político, e a religião também influencia no contexto legal. Todavia, a política e a jurisdição não são dependentes da religião, porque elas têm autonomia para trabalhar, autonomia para atuar. Então aqui nós vemos claramente essa distinção, obviamente, como disse, com as influências necessárias por serem pessoas religiosas, às vezes, ou não religiosas, que estão à frente desses poderes. Em outros países, como a Índia, por exemplo, há uma grande mistura de tudo isso.
há uma mistura da religião com a legislação, há uma mistura da religião com a política, há uma mistura de todo um contexto cultural em que enfatiza e torna ainda mais firmado. Pois bem, precisamos compreender que o hinduísmo tem essa problemática. Um outro ponto também que precisamos destacar no tocante à religião hinduísta é que, com a grande população da Índia, a religião hindu tem se espalhado por todo o mundo devido à disseminação de povos da Índia por vários países do mundo. E como eu falei no início dessa aula, que nós já sabemos, a globalização facilitou o aumento dessas religiões por todo o mundo. Hoje nós temos hinduístas no Brasil, temos hinduístas nos Estados Unidos, na Europa, distribuídos por toda a Ásia e África. E além do mais, além dessas pessoas que saem para fazer suas vidas em outros lugares, essas religiões também enviam missionários para que esses missionários, com um grande incentivo financeiro, tanto os hinduístas como os muçulmanos, principalmente pelo dinheiro injetado a partir do petróleo, eles pregam as suas crenças, pregam a sua fé, pregam a sua religião por novos países. E isso tem aumentado a aceitação de muitas pessoas por todos os lugares do mundo. O que nós vemos hoje na Europa, por exemplo, é que a Europa tem se tornado um berço muçulmano, um berço da pregação islamita e também um berço da pregação dos hindus, não só a Europa, mas os Estados Unidos. Esses países têm crescido muito nessas duas religiões e a ausência, a dificuldade e a diminuição do envio de missionários cristãos tem sido um dos fatores para isso também. Precisamos focar muito nisso e orar para que Deus envie pessoas, para que Deus incomode nos corações, para que o Senhor nos use também para pregar para essas pessoas, porque aqui nas nossas cidades também há muçulmanos, também há hinduístas. Um outro ponto que nós precisamos abordar é o budismo. E o budismo, a qual compreendemos, é composto de 4 verdades absolutas. E elas são a existência da dor, e que a origem da dor é o desejo, que o fim do desejo é a completa supressão, que o fim da dor é a completa supressão do desejo, e que o caminho para a superação da dor é por uma compreensão boa, por boas ações, por meditação e por modo de vidas corretos. Uma das grandes dificuldades que temos que há em fazer missões no tocante ao povo budista é que os budistas não se consideram apenas como uma religião, mas como um modo de vida. Um budista dificilmente ele vai aceitar a pregação de uma religião diversa, porque ele entende que aquilo que ele crê não é uma religião, não é uma crença apenas. Aquilo ali é um modo de vida. Como uma pessoa que pratica exercícios, ela tem como modo de vida praticar exercícios todos os dias. Aquilo não é uma religião, ela não precisa abandonar aquilo para poder acreditar em outra coisa. Os budistas vivem e creem da mesma forma. E aqui está uma grande dificuldade de evangelizar. Isto é uma complicação. O que nós precisamos compreender diante de tudo isso que nos foi falado, diante de tudo isso que nos foi apresentado pela Unidade 4? Precisamos compreender que é necessário fazer missões, que pregar o Evangelho é uma obrigação nossa, é um chamado de Deus para nós, é uma instrução de Cristo, uma determinação do Senhor para todos nós.